A preocupação com o meio ambiente foi incorporada à reforma tributária pelo Congresso. O parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro incluiu mecanismos para estimular a economia verde e produtos mais sustentáveis, como o IPVA ecológico e a taxa adicional de itens que causem prejuízos ambientais. Sobre esse trecho da reforma tributária que saiu da Câmara, eu vou conversar ao vivo agora com o Tiago Falda, presidente executivo da Associação Brasileira de Bioinovação. Tiago, boa noite. Qual é a importância de ter esse imposto seletivo? Eric, boa noite. Eric, acho que assim, quando a gente fala da reforma tributária, né, ela é uma grande oportunidade para o governo de mostrar e criar as bases para um desenvolvimento econômico sustentável, tá? Então, do ponto de vista principiológico, né, como você comentou agora há pouco, o texto realmente ele traz, né, todo um norte, né, sobre a defesa do meio ambiente, e essa questão, né, da defesa do meio ambiente, ela tende realmente a trazer, a ditar aí, né, a nortear a legislação tributária brasileira, né? Então, basicamente, o que ela faz é através do imposto seletivo, que vai instrumentalizar, né, essa questão tributária, você vai criar uma sobretaxa para atividades prejudiciais ao meio ambiente. Particularmente, né, nosso entendimento é que o imposto seletivo ele é necessário. Inicialmente, ele teria basicamente o foco em saúde, né, principalmente com relação a tabaco e bebidas alcoólicas, e agora, com o texto aprovado na Câmara, você tem claramente um imposto seletivo para atividades prejudiciais ao meio ambiente, como um norte aqui da reforma tributária. A gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas, né? Uma vez que o que são atividades prejudiciais ao meio ambiente não está claro na reforma. Então, isso dá espaço para uma série de inseguranças que podem ser causadas. Então, a gente tem aí que definir, seria muito importante que no texto, né, a ser discutido no Senado e aprimorado, fosse considerado, né, as definições do que são atividades, né, e produtos prejudiciais ao meio ambiente, para que a gente não gere um desestímulo para a indústria brasileira. Então, esse é um ponto muito importante, né? Hoje, a gente não tem essa definição e não tem também, claro, quem definirá, né, o que é prejudicial ao meio ambiente. Então, o texto ele precisa ter esse ponto muito claro, senão a gente corre o risco de ter atividades, principalmente porque a gente tem todo um potencial para o desenvolvimento da bioeconomia, da economia verde, né, a partir da inovação aplicada aos recursos biológicos e renováveis, a depender da interpretação, né, de quem ficar a cargo, né, de criar essas definições, isso pode trazer muito prejuízo. É necessário que se escute, principalmente, as áreas do governo ligadas diretamente à inovação aplicada à bioeconomia, à economia verde. Tá? Atualmente, IPVA, à medida que o carro vai ficando mais velho, o veículo vai ficando mais velho, depois de um determinado tempo nem paga mais o IPVA, ou ele diminui, enfim. O IPVA pode ser progressivo em função do impacto ambiental? Olha, essa discussão sobre IPVA, eu acho que assim, ela é importante, tá? Mas quando a gente vai falar no desenvolvimento industrial como um todo e a reforma tributária, né, como uma reforma estruturante, é importante que a gente entenda que aqui serão criadas as bases realmente para o desenvolvimento industrial. Então, entendo sim, o IPVA, né, regressivo, ele é importante, ele vai gerar ali um estímulo, né, para que você para compra, né, de automóveis com menor emissão, mas muito mais do que isso, o foco deveria ser na estrutura, né, tributária que vai colocar o Brasil realmente na liderança da bioeconomia. Tá? O mundo todo está desenvolvendo as suas estratégias para a bioeconomia, para a economia verde, né? Principalmente com as questões de inovação aplicada a recursos biológicos e renováveis, e o Brasil tem características únicas, tá? Que permitem que a gente participe dessa revolução industrial que está acontecendo como protagonistas. Acho que o primeiro ponto, a grande mensagem do governo que falou desde a campanha, né, sobre a bioeconomia, sobre o estímulo
a Floresta em Pé, sobre desenvolvimento econômico sustentável, seria criar essas bases a partir da reforma tributária. Entendo que o texto, como tal, traz uma mensagem extremamente positiva de preocupação com o meio ambiente, mas existem algumas armadilhas, como eu comentei. E mais do que isso, é importante que ele crie as bases para que você gere desenvolvimento econômico. E aqui, um ponto muito importante, Eric, que a reforma traz, é justamente a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Na criação desse fundo, que tem o objetivo de reduzir as desigualdades, né, regionais e sociais do Brasil, ele traz como uma das premissas que o recurso desse fundo deve ser direcionado prioritariamente para projetos de preservação do meio ambiente. Veja que eu estou priorizando a preservação do meio ambiente, mas eu não estou tratando diretamente do objetivo do fundo, que é reduzir a desigualdade, as desigualdades regionais. Quando eu crio um estímulo ao desenvolvimento da bioeconomia, né, que tem como característica principalmente as vocações regionais de cada região, aí sim o Fundo de Desenvolvimento Regional ele vai ser direcionado para o estímulo ao desenvolvimento sustentável, desenvolvimento industrial aplicado a recursos biológicos renováveis, considerando as suas vocações regionais, as vocações de cada região, e aí sim eu vou ter a preservação do meio ambiente e a redução da desigualdade. Tá? Então, acho que são dois pontos bastante importantes para serem considerados aqui para esse aprimoramento no Senado. Então, a gente pode dizer que o Fundo de Desenvolvimento Regional ele vai priorizar ações de preservação do meio ambiente? Da forma como está no texto hoje, tem essa prioridade. Mas vamos pensar no seguinte, se ele apenas priorizar, né, ações de preservação do meio ambiente, o que é extremamente meritoso, tá? Ele não vai cumprir com o seu papel de reduzir as desigualdades regionais. Para ele reduzir as desigualdades regionais, ele tem que gerar desenvolvimento econômico, né? E aí a bioeconomia, a economia verde, ela permite que o desenvolvimento econômico regional aconteça, tá? Principalmente porque a gente tem, dentro da bioeconomia, diferente do que a gente tem na indústria fóssil, né, convencional, onde eu tenho as grandes refinarias, né, os grandes polos petroquímicos, a bioeconomia ela parte do princípio de pequenas refinarias, né, localizadas em regiões específicas e que possuem, né, são adaptadas às características regionais. Então, a biorefinaria que eventualmente esteja no sertão nordestino, ele vai aproveitar os recursos naturais, os recursos biológicos do sertão nordestino. Uma biorefinaria que esteja na região centro-oeste, da mesma forma, né? E assim, sucessivamente. Com isso, eu tenho, além de gerar empregos de qualidade naquela região, porque aquela região é necessária, ela é importante pela matéria-prima e adaptação, né, da biorefinaria, e eu tenho a integração das cadeias produtivas, eu tenho a geração de empregos de melhor qualidade, a geração de conhecimento científico, a produção de produtos de alto valor agregado a partir da biodiversidade, e aí sim eu tenho o fundo cumprindo com o seu papel de reduzir as desigualdades regionais e preservar o meio ambiente, uma vez que a bioeconomia sem o meio ambiente preservado ela não existe. O meio ambiente é que fornece, né, a biodiversidade é que fornece todo o insumo, né, para o desenvolvimento da bioeconomia, Eric. Eu conversei com o Thiago Falda sobre responsabilidade ambiental dentro da reforma tributária.